O meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E onde é esse lugar que nós descobrimos? Casa do Pai. A casa do Pai. Qual lugar que nós descobrimos que nós queremos estar? Na igreja. Queremos estar no coração do Senhor, que é o nosso lugar, que Ele tem esse lugar reservado para todos nós, não é? Então, irmãos, irmãs, alegria de podermos mais uma vez estar aqui na casa de Deus para anunciar a palavra. Essa palavra que mexe com a nossa vida a cada dia, que nos renova, que nos fortalece, que nos orienta. Todos me conhecem, graças a Deus, e hoje estamos mais uma vez aqui para trazer esta mensagem de Deus que tem como tema: renunciai ao homem velho e revesti-vos do homem novo. Vamos juntos? Renunciai ao homem velho e revesti-vos do homem novo. Então, irmãos, como disse São Paulo aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 5, versículo 17, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Vamos dizer juntos: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. E o Senhor fala para nós através do apóstolo Paulo: renunciai ao homem velho e revesti-vos do homem novo, que é o homem que está na presença de Cristo, que vive em Cristo. Jesus é o divisor de águas, né? Vamos dizer, não só de águas, mas o divisor do tempo, o divisor que muda a história, que muda também a nossa vida. Existe o antes e o depois de Cristo. Até mesmo nos nossos estudos, nós vemos lá tantos anos AC. O que é o AC? A.C, antes de Cristo. Tantos anos DC, depois de Cristo. Então Jesus é esse divisor em nossa vida, na nossa história, e também o divisor da humanidade. Como eu disse, existe o antes e o depois de Cristo, não só no tempo ou na história, mas na nossa vida sobretudo. Quando nós conhecemos Jesus, nós passamos a viver uma vida nova, sim ou não, gente? Então, a gente sempre se refere a essas situações. Antes de eu conhecer Jesus, eu era assim. Depois que eu tive uma experiência com Jesus, eu passei a ser assim. Comecei a mudar a minha vida. Então, Jesus, ele marca a nossa história, a nossa vida, o nosso interior também. Não é possível conhecer Jesus, não é possível conhecer Jesus e permanecer na vida antiga. Sim ou não, gente? Não é possível. Se eu digo que conheço Jesus, mas continuo vivendo na vida antiga, então é porque realmente eu não conheci o Senhor Jesus. Conhecer
permanecer nele a partir do nosso conhecimento. Por isso nós queremos escutar o que o Senhor vai nos trazer nesta palavra que foi discernida para essa noite pelo núcleo do grupo de oração. Nós vamos abrir a nossa Bíblia na carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículos de 1 a 14. Colossenses 3, de 1 a 14. E nós vamos escutar. Muitas vezes nós costumamos dizer assim: pegue a sua palavra e abra. Não é a sua palavra, é a palavra de Deus, né? Peguemos a palavra de Deus para escutar o que Ele quer nos dizer nessa noite. Todo mundo achou? Diz amém? Ih, está fraco. Todo mundo achou? Diz amém, gente? Então vamos juntos. Se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos as coisas lá de cima, e não as da terra, porque estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com Ele na glória. Mortificai, pois, os vossos membros no que tem de terreno, a devassidão, a impureza, as paixões, os maus desejos, as cobiças, que é uma idolatria. Dessas coisas provém a ira de Deus sobre os descrentes. Outrora também vós assim vivíeis, mergulhados como estáveis nesses vícios. Agora, porém, deixai de lado todas estas coisas: ira, animosidade, maledicência, maldade, palavras torpes da vossa boca. Nem vos enganeis uns aos outros. Vós vos despistes do homem velho com os seus vícios, e vos revestistes do homem novo, que se vai restaurando constantemente a imagem daquele que o criou, até atingir o perfeito conhecimento. Aí não haverá mais grego, nem judeu, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre, mas somente Cristo, que será tudo em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e queridos, revestivos de entranhada misericórdia, de bondade, humildade, doçura, paciência. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, toda vez que tiverdes queixa contra outrem. E como o Senhor vos perdoou, assim perdoai também vós. Mas acima de tudo, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nós observamos nesta palavra vários verbos fortes, tais como buscai, afeiçoai-vos, mortificai, deixai, revesti-vos, suportai-vos, perdoai-vos, revesti-vos da caridade. E aqui, na última linha do nosso texto, revesti-vos da caridade, que é o vínculo
da perfeição. Então, irmãos, com a morte de Cristo, Jesus morreu, sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. Com a morte de Cristo, morreu também o quê? Morreram os nossos pecados. Com a morte de Cristo, morreram também os nossos pecados. Mas Cristo ressuscitou, para nós também ressuscitarmos. Foi para isso, que Jesus, Ele deu a vida, Ele se entregou, Ele pagou a minha e a sua vidas, com o seu sangue, com a sua vida, para que nós pudéssemos ressuscitar na glória eterna, para termos esta intimidade, esse relacionamento íntimo com Ele para sempre. Então eu quero perguntar a você: você ressuscitou com Cristo? Você ressuscitou com Cristo? Eu não estou ouvindo a voz de vocês. Sim. E o que você tem buscado? Se você ressuscitou com Cristo, o que você tem buscado? Olha o que fala aqui na primeira linha, no primeiro versículo que nós lemos. Se, portanto, ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas do alto. Então você disse que você ressuscitou com Cristo. Foi isso, que eu perguntei? Você ressuscitou com Cristo? Você disse sim. E o que você tem buscado? Tem buscado as coisas do alto ou tem buscado as coisas terrenas? Não precisa responder. Cada um nessa hora pense: o que eu tenho buscado de fato? Mais da terra ou mais do céu? E o que é buscar as coisas do alto? Olha, afeiçoai-vos as coisas lá de cima e não as da terra, porque estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo. Se você ressuscita com Cristo, a sua vida está em Cristo. Cristo está vivo, então você está vivo, você ressuscitou. E nós precisamos então buscar as coisas do alto. Aonde está sentado as coisas do alto? É lá onde Cristo está sentado à direita do Pai. Afeiçoai-vos as coisas lá de cima. Ter amizade, com as coisas do céu. Ter amor pelas coisas do céu. Ter e desenvolver o gosto pelas coisas do alto. Afeiçoar significa isso: ter amizade ou amor, ter e desenvolver gosto. Então, gosto pelas coisas do alto. Abraçar a vida que o Senhor entregou por mim e por você. Abraçar essa vida. Deixar que Ele viva em nós. Como disse Paulo em outra carta: já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Aleluia, amém, gente? Então, abraçar a vida que Ele entregou por nós e deixá-lo viver em nós, e deixar Cristo transparecer em nós. Deixar Cristo transparecer em nós. O que é isso? Quando as pessoas que nos cercam olham para nós, elas conseguem enxergar a presença de Cristo em nós. O nosso jeito de tratar as pessoas, o nosso jeito de conversar, o nosso jeito de nos portar no meio da sociedade, nas redes sociais. As pessoas que nos veem, elas dizem
eu vejo a presença de Deus nessa pessoa, que sou eu, que é você. Se elas acham que sim, então nós estamos no caminho certo. Se nós, por onde passarmos, nós não transmitirmos a presença de Cristo, então nós ainda não conhecemos a Ele. E Cristo era diferente do que todo mundo naquele tempo, sim ou não, gente? Ele era diferente. E aqueles que seguiam a Jesus também eram notados porque eles seguiam o Senhor. Às vezes nós somos, acho que eu já falei isso aqui outra vez, nós somos como agentes 007, agente secreto, né? Nós somos cristãos só para nós, e a gente não é cristão para o mundo, para aqueles que estão perto de nós, a começar pelos nossos familiares, não é? Começar pelos nossos familiares. Então, você e eu, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, não fomos? Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, belos, lindos, né? Fomos criados luminosos, brilhantes, retumbantes, né? Mas as coisas do mundo vão nos deixando encrostados, as coisas do mundo vão nos deixando foscos, opacos, e não nos deixam refletir a luz e a imagem de Deus. Os nossos pecados nos descaracterizam. O homem velho se manifesta e descaracteriza a imagem de Deus, a imagem do novo Adão, Jesus Cristo. E aqui então, os nossos pecados, e aqui a palavra do Senhor cita para nós, aqui, olha bem, versículo 5, quando fala: mortificai, pois, os vossos membros no que tem de terreno, a devassidão. A devassidão, o que é devassidão? É corrupção, é o deboche, é a depravação, isso é devassidão. E o mundo está cheio, e muitas vezes nós entramos nessa também. A impureza que é a falta de pureza na alma e no corpo, a falta de pureza do corpo e da alma, as paixões, o gosto, né? O vício, o entusiasmo pelas coisas carnais, isso são as paixões. Os maus desejos intensos, as tentações que nos são apresentadas e nós queremos cairmos naquela tentação. A cobiça, desejar aquilo que é do outro, cobiçarmos aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. Até mesmo nos mandamentos fala não cobiçar a mulher do próximo. Até a mulher do próximo ou o marido da próxima muitas vezes são cobiçados por nós, não é? Então diz, principalmente aqui, a cobiça é um desejo ardente de possuir, de conseguir alguma coisa, que é também conhecida como idolatria. E tudo isso, irmãos, desperta. A palavra de Deus, não é eu que estou falando, é a palavra de Deus que fala, que desperta a ira de Deus. E isso não pode permanecer em nós que somos filhos, que somos salvos pelo Senhor, para viver ao seu lado. Então, amados, a ordem de Deus para você e para mim nessa noite é para que nós deixemos o pecado. Qual é a ordem de Deus para nós?
A ordem de Deus para mim hoje é que eu o pecado. A ira, olha bem, versículo 13, aliás, versículo 5, 8. Agora, porém, deixai de lado todas essas coisas: ira, animosidade, maledicência. O que é maledicência, gente? Ainda bem que aqui ninguém tem esse pecado, da maledicência. Maledicência é fazer fofoca, falar mal, A maledicência, a maldade, palavras torpes, palavrões. Isso não combina, não casa com a nossa fé. Nem vos enganeis uns aos outros. E aí vai nos dizer assim: vós vos despistes, vocês tiraram a roupa do homem velho, Vós vos despistes do homem velho com seus vícios e vos revestiste do novo, que se vai restaurando constantemente a imagem daquele que o criou. Irmãos, vós vos despiste do homem com os seus vícios e vos revestistes do novo, que se vai restaurando constantemente. Então a nossa vida, ela é um continuado mudar, um continuado crescer na graça de Deus, restaurando constantemente a imagem daquele que o criou, até atingir o perfeito conhecimento, até que Cristo será tudo em todos. E o versículo 12 nos diz assim: portanto, como eleitos, santos e queridos, revestivos de entranhada misericórdia, de bondade, humildade, doçura e paciência. Como eleitos, eleitos por Deus, como eleitos, portanto, como eleitos de Deus, santos e queridos, revestivos de entranhada misericórdia, misericórdia por dentro, que penetre nas nossas entranhas, que a misericórdia esteja entranhada em nós, a bondade, a humildade, a doçura e a paciência, sejam esses os frutos, as virtudes que nós cristãos, que nós que conhecemos a Cristo, sejamos portadores, E quantas vezes nós esquecemos disso e não nos deixamos mover pelo Espírito de Deus. Diante disso que nós falamos agora, irmãos, vamos num instante de silêncio, fechar os nossos olhos. Qual é o meu relacionamento com o Senhor, com aquele que me deu a vida? Qual é o meu relacionamento com aquele que me deu a graça de ressuscitar? Como é o meu relacionamento? Eu tenho buscado viver os sacramentos da minha igreja? Eu tenho buscado alimentar-me do pão vivo descido do céu? Eu tenho aberto meu coração, reconhecer que sou pecador e que necessito da graça de Deus, a graça sacramental de Deus? Nós possamos hoje, irmãos, abrir o nosso coração, nós possamos hoje dar liberdade ao Senhor, para que Ele se mova em nós, para que Ele penetre em nós, para que Ele viva em nós e transforme a nossa vida.
Senhor Jesus, nessa noite de bênção e graça, Senhor, nós queremos nos colocar diante do Seu poder, fracos como somos, mas confiantes na vossa misericórdia, de sermos, Senhor, revestidos de uma unção nova, de uma graça nova, que nos faça viver conforme a vossa vontade, Senhor, os vossos ensinamentos. Arranque, Senhor, a dureza do meu coração. Arranque, Senhor, a minha indiferença das coisas que são do Senhor, das coisas que são propostas pelo Senhor, das coisas vindas do Senhor. Lava-me, Senhor, no teu sangue e revivifica-me, Senhor, no teu Espírito. Eu quero ser um homem novo, Senhor. Eu quero ser como aquele barro nas mãos do oleiro. Ter uma vida nova, Senhor, aberta a Ti. Eu quero ser Jesus amado, como um barro nas mãos do oleiro. Rompe minha vida, faz-me de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.